Seja muito bem-vindo, eu sou Paula Leal, está no ar mais um Oeste Sem Filtro. E nós preparamos um especial do programa com a seleção dos assuntos que mais repercutiram na semana. Reunimos os melhores momentos, as análises mais afiadas, os debates mais importantes que pautaram o noticiário. É hora de recapitular tudo o que foi notícia sem filtro. E antes de conferir o que vem por aí, eu convido você a se inscrever no nosso canal e a deixar o seu like, a sua curtida pra gente. A assessoria do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, divulgou nesse domingo uma nota afirmando que são falsas as informações publicadas pelo jornalista Lauro Jardim, do Globo, sobre uma suposta visita do ministro à casa de Daniel Worcaro em Trancoso, na Bahia. Segundo o comunicado, o ministro reitera que nunca esteve na propriedade citada. A nota informa ainda que Moraes jamais realizou qualquer viagem particular com Daniel Worcaro para qualquer destino. Segundo a publicação de Lauro Jardim, Moraes teria frequentado a propriedade de 300 milhões de reais alugada pelo banqueiro em Trancoso, na Bahia, um imóvel de 40 mil metros quadrados com 12 suítes e 5 bangalôs. Vale lembrar que em janeiro deste ano, o portal Metrópolis revelou que Moraes esteve na mansão de Daniel Worcaro, só que em Brasília, ao menos 2 vezes. Numa delas, na companhia do então presidente do BRB. Na ocasião, o ministro também emitiu nota chamando a reportagem de falsa e mentirosa, além de, abre aspas, seguir um padrão criminoso de ataques desqualificados contra os integrantes do Supremo Tribunal Federal, fecha aspas. André Marcília, boa noite, seja bem-vindo. Marcília, desde que estourou o escândalo do Master em novembro do ano passado, quando foi liquidado, o banco pelo Banco Central, já foram aí 13 notas oficiais, se a gente contabilizar, emitidas tanto pelo ministro Alexandre de Moraes quanto Dias Toffoli, tentando explicar os fatos relacionados ao envolvimento deles com o Daniel Worcaro e com o escândalo do Master. Algumas bastante confusas, outras que se contradizem, algumas que não explicam diretamente ali os fatos, outras atacando jornalistas, dizendo que as reportagens são mentirosas, que na verdade são ataques ao Supremo Tribunal Federal. Acho que a única nota que confessou, admitiu algo, foi aquela do Dias Toffoli, que admitiu que era sócio oculto da Maredit, aquela empresa que contava ali com 2 irmãos do ministro no quadro societário. Enfim, muitas notas oficiais para explicar o inexplicável. Marcília, boa noite. Muitas notas tardias, para explicar o inexplicável, porque demoraram demais e aí quando vêm as notas, vêm de forma insuficiente. Boa noite, Paulo, Piotr, mestre Augusto, boa noite, Ana, boa noite a toda a audiência. Bom, primeiro a gente precisa dizer o seguinte, que essas notas, elas mais complicam, na minha leitura, o Moraes e a esposa dele, depois a gente vai também falar aí da nota da esposa dele, do escritório da esposa dele, mas as notas do Moraes mais o complicam do que explicam qualquer coisa. Porque ele fala, nunca estive na propriedade citada, mas ele não está dizendo que nunca esteve em toda e qualquer propriedade. Então, quer dizer, ele nunca esteve nessa propriedade, quer dizer que ele esteve em outra? Então, ele está assumindo que nessa ele não foi, mas em outra sim. Depois ele diz, nunca fiz uma viagem privada com o Worcaro para tal destino. Bom, então para outro destino fez? Ou se não foi privada, foi pública? Qual seria o oposto de uma viagem privada nesse caso? Porque ele está assumindo, então, por oposição, que de outra forma foi feita a viagem, que em outra propriedade ele esteve. Ao dizer que não esteve em uma, parece-me que ele deixa aberta a possibilidade de que estava em outra. Depois ele também, na nota de sexta-feira, ao tentar se explicar isso tudo aqui sobre essa ida dele, suposta ida para Trancoso, que vamos nos lembrar também que Trancoso era onde havia o tal do Cine Trancoso. E o Cine Trancoso, assim era chamado, porque o Worcaro usava o seu celular, por isso Cine Trancoso, para gravar as orgias que eram feitas durante as reuniões secretas com moças ucranianas e etc, enfim, e supostamente então surgiu a possibilidade com essa informação do Globo de que o Moraes tivesse participado de uma dessas festas e aí o Moraes nega dessa maneira, nunca estive lá, mas supostamente pressupõe-se que ele possa ter ido a outros lugares. Na sexta-feira ele negou
que ele não trocou mensagens com o Vorcaro. A tal da mensagem, vai bloquear? Não seria dele. Mas ele também não falou, não troquei nenhuma mensagem. Ele disse, não troquei essa, ou não troquei desse número, ou não troquei dessa forma, ou nesse destino a pasta que estava no documento tal. E aí ele disse que a pasta estava na CPMI, vem o Globo e diz, não, essa informação é da Polícia Federal e não da CPMI. Ou seja, o fato é que o Moraes, quanto mais ele explica, mais ele complica. Parece quando a gente era pequeno, né, que a gente fazia aqueles desenhos e às vezes o desenho não saía bom, a gente ia corrigir, passava borracha, borrava, ia ficando pior e pior, criava-se um monstro em cima do desenho originalmente que pretendia ser uma boneca com feições adoráveis. O Moraes e a sua esposa, eles estão se explicando porque eles estão acuados, eles estão nas cordas. Essa é a parte boa. Mas nenhuma dessas explicações me parece minimamente convincente. E aí cabe à imprensa, cabe a todos nós, cabe à Polícia Federal seguir na investigação para mostrar que essas contradições têm, na verdade, uma razão ilícita. Se tiver, ele deve ser investigado e se isso se for comprovado, ele precisa ser preso. Daqui a pouquinho a gente vai entrar nas explicações da advogada Viviane Barsi de Moraes, a mulher do ministro Alexandre de Moraes. Mas antes, Adalberto Piotto, boa noite, seja bem-vindo. E olha só, a Polícia Federal disse que só viu 30% de um dos celulares de Daniel Vorcaro. E na semana passada a gente acompanhou ali uma avalanche de mensagens sendo divulgadas ali pela imprensa, várias notas para tentar explicar, né, vários fatos novos aparecendo envolvendo ministros do Supremo Tribunal Federal. Boa noite, seja bem-vindo. Muito boa noite, Paula. Boa noite, mestre Augusto, bem-vindo. Marcília, Ana, todos que nos acompanham. Eu vou pelo fato principal. Nós nunca estivemos tão próximos neste país, nesses tempos recentes, de retomar a democracia real do país e acabar com essa ditadura do Supremo Tribunal Federal que foi, digamos, aberta pela decisão justamente do Toffoli, naquele inquérito 4781, lá em 2019, que ficou apelidado de inquérito do fim do mundo, e que indicou sem sorteio, abriu de ofício, ou seja, sem nenhuma consulta, sem nenhuma lógica, uma provocação, o próprio Toffoli nomeou o Alexandre de Moraes para ser o autor desse inquérito e de uma série deles que vieram posteriormente e que passou a ser um ministro tão superpoderoso. É essa dupla que está envolvida nos casos do Master. Imagina só o que pensou o Daniel Vorcaro, dono de um banco cheio de problemas, ele se aliaria a quem? A dois dos ministros, ou sobretudo um dos mais poderosos do Supremo, ou o mais superpoderoso do Supremo. Esse Supremo é que permitiu, esse Supremo fora da lei, é que permitiu que um caso que na verdade era um escândalo financeiro apenas, se tornasse no maior escândalo da República, porque vai piorar, como a Paula mencionou, só tem 30% das mensagens reveladas. E é claro que o Vorcaro tem muito mais coisa guardada nesses telefones. Quando a gente vê o ministro Alexandre de Moraes, o Marcília já foi aos pontos, eu não vou retomá-los aqui na íntegra, mas só vou me apegar a um deles. Quando ele começa a dar muita explicação, e as explicações são todas ruins, a gente vai falar, por exemplo, do contrato da própria Viviane Barsi, o que estava escrito ali, prestação de serviço de compliance, né? Que é uma série de condutas, enfim, quer dizer, então deu errado. Ou o Vorcaro pode pedir o dinheiro de volta, ou ela pode dizer que o Vorcaro não aceitou os conselhos, mas alguma coisa não aconteceu. Fato é que nós estamos muito próximos, se continuar o que está acontecendo agora, sobretudo porque a parte da imprensa que acreditava no Moraes e no Supremo, salvador da democracia, finalmente acordou, se todos agora, como brasileiros, retomarmos o país e tirar essa gente do comando completamente ilegítimo que eles mantinham. Está próximo de recuperar o Brasil. E olha que há 6, 7, 8 meses isso era inimaginável. Hoje é absolutamente possível, talvez até provável que isso aconteça em bem pouco tempo. Bom, e a advogada Viviane Barsi de Moraes, a mulher do ministro Moraes, detalhou em nota oficial nesta segunda-feira que o foco da consultoria prestada ao Banco Master de Daniel Vorcaro foi a implementação de mecanismos de compliance e a revisão do Código de Ética e Conduta da instituição. Ela afirmou ter produzido 36 pareceres e realizado 94 reuniões de trabalho. É a primeira vez que a advogada vem a público esclarecer o contrato firmado com o Master, que previa uma remuneração de 130 milhões de reais ao longo de 3 anos.
Na nota, ela afirmou ter produzido pareceres e opiniões legais sobre procedimentos internos para garantir que a instituição siga leis e normas éticas do banco. Também informou ter ajudado a implementar o Código de Ética do Master e que auxiliou na análise consultiva e estratégica de inquéritos policiais, sem explicar quais foram esses inquéritos, nem qual foi o serviço exato prestado. Ana Paula Henkel, boa noite. Seja bem-vinda, Ana. Parece até que o escritório da Viviane Barsi contratou uma assessoria de imprensa agora para fazer a gestão de crise, 3 meses depois, né, que estourou o escândalo do Master, Ana. E nessa nota que foi publicada, essa nota pública, o escritório ainda disse que contou com uma equipe de 15 advogados e chegou, inclusive, a contratar outros 3 escritórios especializados em consultoria que ficaram sob a coordenação da doutora Viviane Barsi de Moraes para justificar ali os honorários e esse contrato de 130 milhões de reais. Boa noite. Vai ter que colocar muita coisa nessa lista para chegar em 130 milhões. Boa noite, Paula, Piotr, professor Marcília, querido mestre Augusto. Estávamos morrendo de saudade. Boa noite à nossa audiência. Paula, eu via hoje alguns debates acalorados nos canais do consórcio, né? Nas TVs que resolveram acordar. A gente não sabe por quê, né? Se tem preço ou não, mas enfim, estão aí. E eles discutindo, os comentaristas, analistas discutindo, um falava... eu falei com um ministro do Supremo e eles não sabem o que fazer, e aí o outro falava, a minha informação de outro ministro é que o clima no Supremo está insuportável. E aí vem, né, as notinhas e notinhas e notinhas, e o curioso é que nessas notinhas todas que vocês mencionaram, a única notinha que deveria ser correta, né? A Viviane Barsi, esposa do ministro, falando, não, eu não falei com o Vorcaro, pois ela não era advogada do Daniel Vorcaro, ela sim poderia trocar 1000 mensagens com o Vorcaro, e por que essa pressa em arrumar, né, as desculpas ali? Não, eu não falei com o Vorcaro. Assistindo hoje de manhã também, a própria Malu Gaspar, e aqui a gente não sabe o que a Malu Gaspar ainda tem, né? Fala-se aí dos 30% apenas que foi publicizado no celular do Vorcaro, mas ninguém sabe o que a Malu Gaspar ainda tem. Portanto, essas notinhas são notinhas que amanhã já são notinhas obsoletas e contraditórias, né? E a própria Malu Gaspar, hoje, um desses programas em que ela estava participando, ela fazendo exatamente essa conta. Paula, vamos fazer uma conta absurda de horas, e explorou a matemática toda de 15 advogados e assessores, e a hora da Viviane Barsi, e esticando bastante a corda, dava 60 milhões de reais. E aí, como é que chega em 129 milhões de reais, que, aliás, esse contrato até agora não foi explicado? Se existe, se não existe, qual o escopo, e por que 129 milhões de reais, enfim. O Brasil, mais uma vez, diante de um cavalo selado para, quem sabe, corrigir os rumos dessa república. Vamos ver se dessa vez a gente aproveita. Augusto Nunes, boa noite, seja bem-vindo. Muito obrigado, Paula, Piotr, Marcília, Ana, minha parceira querida. Obrigado a vocês que nos acompanham até agora. Também estava com muita saudade e acompanhei o programa todos os dias. É verdade. Continuei escrevendo para a revista. Eu tive a honra de escrever participar das 2 últimas reportagens de capa e me baseei na Oeste e no que vocês diziam aqui. Eu é que agradeço e estava com saudade do programa e da Oeste toda. Eu acho o seguinte, eu vivi, né, a época das entrevistas coletivas.
esclarecedoras. O que é que impede o Moraes e a mulher, podem dar juntos ou separados, a conceder entrevistas coletivas que permitam a segunda pergunta que sempre foi feita diante da resposta insatisfatória que vinha, que é o caso que a gente pega em todas essas notinhas aqui. Então, eu disse, bom, eu nunca viajei nunca encontrei no caso do Moraes, né? Nunca encontrei o Vorcaro em Trancoso. Sim, e em outros lugares o senhor encontrou? Pergunta simples. Por que eles não se expõem a esse tipo de pergunta agora que a imprensa, até recentemente totalmente estatizada, começou a descobrir o Supremo? Então eles temem, não basta não convidar a Oeste. Agora eles têm de se haver com jornalistas independentes, como são a Malu Gaspar, por exemplo, né, e o Lauro Jardim. Então ele tem que explicar direito isso, porque a notinha, só prova que eles soltam diariamente agora, só aumenta o número de dúvidas. Eu fico com a impressão, diante da nota da mulher do Alexandre de Moraes, a Viviane, que ela nunca viu o cliente. Nunca viu. Nunca conversou com ele. Não recebeu telefonemas. O marido nega telefonemas. O fato é o seguinte, eles não seguiram o conselho não, a regra que era obedecida pelo Sobral Pinto. Por exemplo, o grande advogado avô do Guilherme Fiuza, que ainda não foi completamente liberado pelo Moraes. Sim. Guilherme continua punido. O Sobral Pinto dizia corretamente que o advogado é o primeiro juiz da causa. Como é que a dona Viviane topou, tendo um marido no Supremo, advogar em favor de um vigarista, salafrário, um golpista, que conseguiu protagonizar o maior escândalo financeiro da história? Ela nem desconfiava, devia assinar a Oeste. A Oeste preveniu faz tempo. Os assinantes da Oeste sabem o que aconteceu. Como é que o Moraes, que lutou pela democracia no Brasil, pela preservação da democracia, não aconselhou a mulher a não ficar em companhia desse sujeito? Por que o Moraes trocou mensagens, que eram apagadas em seguida dele, com o Vorcaro no dia em que se consumou a primeira prisão dele? Por que a primeira prisão não alertou o casal, para procurar outro tipo de cliente, porque esse ia fazer com que as coisas acabassem mal? Portanto, não tem a menor importância o que estão dizendo, o que disseram até agora, ou que alegaram, usando essas notas, o casal, do que alegaram a Viviane e o Alexandre de Moraes, não tem importância. E eles estão devendo explicações que podem ser dadas com a velha e boa entrevista coletiva. Topem pelo menos isso. Caso contrário, vai ficar a impressão de que eles, a certeza de que eles se associaram a um bandido para ganhar 129 milhões de dólares. Marcília, vou fazer uma consulta aqui, perguntinha, sobre essas explicações aí dadas pelo escritório da Viviane Barsi de Moraes, se as explicações convenceram ali os 36 pareceres, as 94 reuniões. E a gente lembra que o contrato, em tese pelo menos, o contrato firmado entre o escritório e o Banco Master está com a Polícia Federal. Todos os termos foram encontrados ali no celular e permanecem com a Polícia Federal. Isso ainda não foi publicado, não foi divulgado, né? Esse contrato não foi ainda... Detalhadamente. Não foi, exatamente, não foi divulgado, então nós não sabemos os termos, temos só a versão agora do escritório.
Não convence, Paulo. E aqui eu ponho o meu chapéu de advogado e digo que é completamente irreal o número total dos 129 milhões. Esse é um número pornográfico dentro da advocacia, eu posso dizer tranquilamente, não existe nenhum advogado que tem um contrato desse com ninguém dentro do Brasil, não existe. E também coloco aqui o chapéu de advogado para dizer que faça a continha que for, não vai fechar a conta. Não tem como. Não tem como. A explicação da esposa do Moraes piora a situação dela. Eu vou fazer uma continha rápida, só para a gente ter um petisco, um sabor, né, de como isso é absurdo. Ela diz que foram feitas durante o período de prestação de contas, que é fevereiro de 24 a novembro de 25, portanto a gente tem 22 meses de prestação, porque depois o banco foi liquidado, e o contrato então tinha 3 anos, por isso 129 milhões, você divide por esses 3 anos por mês, dá 3,6 milhões de reais por mês. Prestou por 22 meses o serviço, supostamente, né? Então a gente tem 94 reuniões, disse ela na nota, e 36 pareceres. Tá, aí você pega esses 94 e divide por 22, os 36 pareceres divide por 22, resumindo, em média, a gente tem 4 reuniões e um parecer por mês para ganhar 3,6 milhões. 4 reuniões por mês e um parecer por mês para ganhar 3,6 milhões de reais. Tá, vamos lá, 4 reuniões, assim... Se cada uma das reuniões, cada reunião que você participa, que ela participou, ela recebesse 200 mil reais por reunião. 200 mil reais por reunião, que é um negócio que não existe. Nenhum advogado cobra ou cobrou na história do direito 200 mil reais por reunião. Mas vamos dizer que seja esse o valor da Viviane. Ela merece. Tá, 200 mil reais, 4 reuniões dá 800 mil. Vamos dizer que um parecer dela custe 1 milhão de reais. Não existe nenhum advogado que cobre 1 milhão de reais por um parecer. Um parecer de um ex-ministro do STF custa, em média, 500 mil reais. 1 milhão não existe. Mas vamos dizer que ela merece. Ainda assim, seria 1,8 1 milhão e 800 mil, não bate com os 3,6 milhões que ela recebia. Não tem conta que feche. A explicação dela só expõe o absurdo que é o contrato que supostamente ela fez. Eu digo supostamente ela fez porque a desconfiança é de que o contrato é do marido. Essa é a grande questão. A gente está aqui à beira de uma investigação, nós estamos em meio a uma investigação de que esse contrato servia para o Moraes proteger o Vorcaro. É isso que está na mesa e que parece cada vez ficar mais claro, porque as explicações da senhora Viviane Barsi só pioram a situação dela e até mesmo do marido. Fora o que a Ana mencionou, né? Quer dizer, o Moraes falava com o Vorcaro mais do que ela. Olha o absurdo. Ela vai alegar que nem conhece. Que nem conhece. Sabe quem é? Ela deu uma nota dizendo... Ela deu uma nota dizendo, olha, eu não tive mensagens com o Vorcaro. Minha querida, a única pessoa que deveria ter mensagem com o Vorcaro era você. Quer dizer, como é que a advogada, que é a única que deveria falar com o Vorcaro, dá uma nota? Olha a ingenuidade. Ou a falta de qualquer, enfim, sensibilidade com o tema. Quer dizer, a única pessoa que deveria falar com ele dá uma nota dizendo que não falou. Fora, enfim, aqui, como a gente estava dizendo, ela chega a afirmar que participou do código de conduta do Master e implantou o compliance. O Vorcaro foi preso pela Polícia Federal numa operação chamada Compliance Zero. E ela diz, não, fui eu que fiz. Então eu acho que essa nota é um atestado de culpa. Uma publicidade negativa para o escritório também, né? Tem gente aqui no chat falando, Marcília, que a OAB vai ter que atualizar a tabela agora com os valores de pareceres, de reuniões, enfim. Augusto quer complementar? Isso sem contar o que ela deveria ter aplicado, investido no próprio Banco Master. Ela tinha que aproveitar aqueles juros altíssimos. Ele separa uma parte do dinheiro CDB. E melhora. E se tirou antes, teve informação privilegiada. Vai ter que responder por informação privilegiada, por insider. E outra coisa, quer dizer, uma mulher que acredita que tem cura um criminoso irrecuperável
né? Porque ela vai ensinar a conduta, quer dizer, vai chegar para o... Ela deveria, então, ter chegado para o Vorkar e dito, olha, para de roubar, isso aí não pode, você não contrate ninguém por essa quantia, porque é um negócio que bate um recorde mundial. Né? Nenhum advogado, mas nem nos Estados Unidos, aquelas causas espetaculares, você chega a tanto. Né? E ela me sai com uma notinha para explicar que não conhecia o cliente, dividiu o dinheiro com outros advogados, etc, etc. O que torna urgentíssimo o esclarecimento do caso. É crime o que foi praticado, o que foi feito pelo casal Moraes. Pois é, Piotr, como é que ela vem a público dizer que foi contratada para implementar compliance e o código de ética do banco e o Vorkar está preso ali por fraudes bilionárias ao sistema financeiro? Agora explica para a audiência o que é esse compliance que ela utilizou, porque inclusive é o nome da operação da Polícia Federal, né? Já está na terceira fase, mas é importante a nossa audiência acompanhar esse nome pomposo. Compliance, para pegar um exemplo muito recente, depois que nós tivemos a Lava Jato aqui, que todas aquelas empresas envolvidas em casos de corrupção, é um anglicismo, é uma expressão em inglês, que define uma série de normas e condutas justamente para evitar que as empresas se envolvam em casos de corrupção. Porque, como venhamos, as corruptoras são sempre as empresas, é o setor privado. O ente público é um corrompido, é o corrupto. Ele aceita dinheiro para devolver, para dar em troca algum favor do Estado. Uma alteração na lei, um privilégio aqui. Neste caso, um julgamento mais favorável no outro ponto. O que a doutora Viviane Bart parece tentar explicar é uma relação promíscua do marido dela com um banqueiro que está atrás das grades hoje e que tem muito a revelar e a explicar de como ele corrompeu meia república, talvez até mais do que meia república. O caso do Banco Master não é só, há muito tempo não é só um escândalo financeiro, é um escândalo político, o maior, ele está superando a Lava Jato. Porque a promessa, justamente pelas ramificações desse caso e das relações do Daniel Vorkar, o banqueiro que está atrás das grades, ex-contratante dos serviços exponenciais em qualidade, eu suponho, do mundo jurídico, do escritório da Viviane Bart, a mulher do ministro Alexandre de Moraes. Bom, esse talvez seja o melhor predicado, né? O que mais chamou a atenção do Vorkar. O que ele promete revelar é muito maior. A lógica do compliance, quando a Polícia Federal chama de compliance zero, é que não tinha compliance nenhum. Eram empresas envolvidas em escândalos e provocando escândalos. Quando ela promete compliance no contrato dela, aí a pergunta é muito clara. Ou ela não prestou o serviço e o Vorkar pode reclamar, porque estava bem pago, aliás, muito bem pago, ou ela vai dizer que o Vorkar nunca quis que fosse prestado esse serviço. Mas em qualquer uma das respostas, a relação está muito ruim. O que parece que está se desesperadamente tentando é tentar afastar o ministro Alexandre de Moraes desta relação promíscua com o Vorkar. Não conseguiram até agora, porque ainda há muito mais coisas a se explicar. O Augusto mencionou a entrevista coletiva. Entrevista coletiva tem réplica, talvez por isso que eles não recorram, né? Eles têm medo da réplica. Vai dar uma resposta insuficiente, vai ganhar uma pergunta mais dura na sequência. Se continuar a não dar uma resposta razoável, vai ter uma pergunta ainda mais insistente. Ou seja, explicar uma relação promíscua deve ser bem difícil, né? Ela disse também que dividiu o trabalho com outros 15 advogados e 3 escritórios. Metendo mais gente numa mentira, aí isso piora, não melhora. Você divide essas coisas, você divide problemas que eles não saberão resolver. Os sócios que ela mencionara e os que ajudaram, né, a ensinar o Vorkar a agir direito. Bom, e peritos criminais afirmam que programas utilizados pela Polícia Federal conseguem rastrear mensagens apagadas ou enviadas em modo de visualização única em celulares apreendidos em investigações. Segundo especialistas ouvidos pelo Globo, a PF utiliza ferramentas tecnológicas que conseguem extrair dados, mesmo quando os aparelhos estão bloqueados ou quando as informações foram excluídas. Programas de tecnologia realizam uma cópia completa do conteúdo do dispositivo num processo conhecido como extração byte por byte. Isso permite recuperar fragmentos de dados e identificar registros de mensagens, mesmo depois do apagamento.
Os peritos explicam que mesmo quando o conteúdo da mensagem não pode ser recuperado, os sistemas conseguem identificar registros como data, destinatário e tipo de arquivo enviado, Ana. Tem gente aí que não está dormindo direito, será? A gente lembra ali que na sexta-feira, né, houve aquela divulgação da troca de mensagens entre Daniel Workar e o ministro Alexandre de Moraes, naquele modus operandi, né, utilizando um bloco de notas, tirando um print, mandando ali com aquela estratégia de visualização única pelo WhatsApp, e aí a Polícia Federal não conseguiu encontrar, pelo menos num primeiro momento, as respostas do ministro Alexandre de Moraes, mas é possível, segundo alguns peritos criminais, que essas mensagens sejam, sim, recuperadas de alguma forma. Paula, hoje em dia, pouquíssima coisa é apagada definitivamente da internet. Agora, eu vi alguém, não sei, querendo defender, né, o Vorcaro, dizendo não, isso é super normal. Às vezes a gente escreve no bloco de notas. Normal onde? Normal onde? Eu vou mandar uma mensagem para o Augusto e vou escrever no bloco de notas, vou tirar uma foto da tela e vou mandar a mensagem para o Augusto. Augusto, como foi sua recuperação de visualização única? Não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. É claro que nada é republicana. Agora, precisa dar publicidade a isso. Nós precisamos saber o que está acontecendo. Essas mensagens não podem entrar na blindagem master, né? Foi tentada a blindagem master com o Toffoli e temos também que proteger, meu Deus, o ministro André Mendonça, porque depois que ele colocou as mãos nesse processo, nesse inquérito, as coisas começaram a andar. E agora estão reclamando da independência da Polícia Federal em, meu Deus, investigar. Ou seja, o Brasil está diante, talvez, do seu maior escândalo, o escândalo mais corrupto da nossa história, e a gente que achava, né, que a Lava Jato era uma coisa que entraria para a história das democracias do mundo, porque hoje é assim que a Lava Jato é conhecida aqui fora, a Car Wash, que foi o maior esquema de corrupção de todas das democracias, tanto que o Departamento de Justiça aqui fez acordo com a Odebrecht, com a Braskem, são quase 5 bilhões de dólares que eles tiveram que devolver. Então, agora a questão é se nós vamos ter acesso a essas mensagens. Claro que tudo tem que seguir o curso das investigações, mas o que é de interesse para as eleições desse ano, principalmente, nós vamos ficar sabendo, e se trataram de eleições esse ano, de urnas eletrônicas, de campanha do Lula, de campanha contra a direita, de campanha contra a censura, o que fazer? Nós temos que ficar sabendo. Marcília, recebemos uma pergunta de um espectador no nosso super chat. Manda abraço. Eu vou compartilhar. Aliás, espectadora, me achará, Paula Rios. Boa noite, doutor Marcília, endereçada aqui ao professor. Ontem assisti ao TV Injustiça e ela deve ser a Ludmila Lins Grilo, né? Ela que foi juíza, hoje mora nos Estados Unidos, tem um programa no YouTube. Ela explicou que, se provocado pela Polícia Federal ou pela PGR, o ministro André Mendonça poderia pedir a prisão de Moraes. Disse também que tem como afastar o Gonê por outros procuradores. Pode comentar? Obrigada pela participação, Paula. Obrigado pela participação. E veja, como é que funciona? O Ministério Público, que é a PGR, Ministério Público é a mesma coisa. Então, o Gonê é uma espécie de Ministério Público. Ele é o titular da ação, mas a prisão, quando ela é preventiva, que é a prisão que é tomada, que é dada, determinada no meio das investigações, ou a busca e apreensão, que é quando, enfim, um juiz determina que vai buscar pegar um celular, como a gente vê por aí, essas medidas podem burlar, vamos dizer assim, entre aspas, não é burlar no mau sentido, mas podem contornar o PGR, o Gonê, podem contornar o Ministério Público. Como é que faz? A Polícia Federal pede e o juiz dá. Isso é possível. Não precisa, pode ser que o juiz ouça o Ministério Público, mas ele não precisa ouvir necessariamente o Ministério Público para determinar uma prisão preventiva ou uma busca e apreensão. Ou seja, há um caminho que é para contornar o Gonê, que a Polícia Federal pedir
ao André Mendonça alguma coisa nesses casos todos e ele dar sem ouvir o Gonê. Porque o Gonê, como a gente sabe, atrapalha, ele não ajuda. Inclusive acordo de delação por entendimento do próprio Supremo, não precisa do PGR. Não precisa também do Gonê. Sim. Né? Então, esse é um caminho que é interessante. O Gonê continua sendo o titular da ação penal, etc. Ele continua, não é que ele foi afastado, ele vai ser jogado de lado. Mas é possível que hoje, pela nossa legislação, que as prisões preventivas e buscas e apreensões sejam determinadas sem que isso passe pelo Gonê. Mas pelo Gonê não precisa passar nada. Se você quiser saber o que ele pensa, pergunta para o Gilmar Mendes, aí você encurta o caminho. Exatamente. Então, essa possibilidade seria via Polícia Federal mesmo? Via Polícia Federal. Polícia Federal pede para o Mendonça e ele, se não quiser ouvir o Ministério Público, pode dar sem ouvir o Gonê. Pelo Gonê, Paula, rapidamente. Claro. Pelo Gonê só passa quando é para manter Felipe Martins na prisão. Aí passa pelo Gonê. Não é à toa que você e grande parte dos brasileiros estão perdendo o sono todos os dias. Basta olhar as notícias. Todos os dias vemos escândalos políticos, roubalheira e uma verdadeira inversão de valores. Quem produz e trabalha duro fica indignado. A inflação reduz o nosso poder de compra. Ficamos acordados, preocupados como vamos manter nossa casa e proteger nossa família. Tudo isso está esgotando a nossa mente. E os danos vão muito além do cansaço. Dormir mal causa falhas de memória, mau humor, enfraquece sua imunidade e acelera o envelhecimento. Muitas vezes você até consegue fechar os olhos, mas acorda exausto. O seu dia simplesmente não rende. Mas hoje nós vamos resolver isso. Apresento a você o Sereno, uma fórmula 100% natural à base de melatonina, melissa, passiflora e valeriana. O Sereno foi feito para desligar sua mente das preocupações e te levar direto para o verdadeiro sono profundo. É nessa hora que o seu corpo relaxa de verdade, regenera as células e renova as suas defesas de forma natural, sem precisar de remédios tarja preta. Nós garantimos a eficiência do Sereno. Tenha o seu sono de volta. A diferença é imediata e você vai sentir os resultados já nas primeiras cápsulas. Nós garantimos o resultado. A sua satisfação é totalmente garantida. E preste muita atenção neste presente. Ligue agora para 0800 025 2023. Vou repetir. 0800 025 2023. As 100 primeiras ligações vão garantir 50% de desconto no Sereno. E não para por aí. Você ainda leva de brinde um pote do nosso complexo 5 magnésios essenciais, o complemento perfeito para sua vitalidade e recuperação muscular durante a noite. A satisfação é totalmente garantida. Volte a dormir com tranquilidade. Ligue já. 0800 025 2023. E o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, protocolou um pedido de impeachment contra o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. O documento foi assinado pelo presidente do Partido Novo, Eduardo Ribeiro, por parlamentares da sigla e pelo ex-deputado Deltan Dallagnol. O pedido tem como base a divulgação de conversas entre Moraes e o banqueiro Daniel Vorcaro. O texto afirma que o ministro teria agido de forma incompatível com as funções do cargo, o que pode configurar crime de responsabilidade. O documento também cita encontros entre Moraes e Daniel Vorcaro para tratar de assuntos relacionados ao grupo empresarial do banqueiro e uma possível influência em decisões de autoridades públicas. Piotr, a gente acompanha ali imagens do governador Romeu Zema, também alguns parlamentares que se reuniram hoje em Brasília para entregar mais um pedido de impeachment agora contra o ministro Alexandre de Moraes, que é o campeão. Na verdade, cerca de 80 pedidos de impeachment hoje repousam na mesa do presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, esperando alguma ação, esperando alguma iniciativa. O próprio Novo também prometeu que entraria com uma representação contra o Davi Alcolumbre na Comissão de Ética do Senado. Tá, alguém vai dizer, tá, mas isso não vai dar em nada. Não funciona a vida política assim. Você não tinha esse tipo de coisa até outro dia. E outra, nós estamos falando de um momento em que o Supremo está fragilizado. Nós estamos com o Supremo nas cordas.
Vale só lembrar, o Alexandre de Moraes é vice do Supremo, né? Porque o Fachin é o presidente, ele é o vice. Imagina só, o vice-presidente do Supremo Tribunal Federal é um dos ministros hoje que estão acusados até o pescoço nesse escândalo do Master. Acusado de relações promíscuas com o banqueiro que está atrás das grades, altamente corruptor. Nós estamos falando do que mesmo, exatamente? Estamos falando de uma república em frangalhos, de uma democracia em frangalhos, que eles próprios diziam salvar e que arrebentaram. Quando você entra com uma representação contra um presidente, contra um parlamentar, a comissão de ética tem que se manifestar. É claro que tem sempre jogo de poder e as coisas podem acontecer, mas isso é uma novidade dentro do debate político. Por quê? De um lado, a temperatura não para de subir, ou seja, o nível do envolvimento do ministro Alexandre de Moraes só aumenta, a pressão sobre ele só aumenta, sobre o Supremo Tribunal Federal. E a parte política que foi calada durante algum tempo, a gente bom lembrar, né? Aquele artigo 53 que prevê dentro da Constituição a garantia aos parlamentares, todos nós temos liberdade de expressão, os parlamentares têm um artigo a mais para garantir a eles, inclusive a inviolabilidade, ou seja, de votos e o que eles falam. O Alexandre de Moraes atropelou esse artigo. Tinha revogado isso aí. Revogou. Na prática tinha revogado. Imagina, revogar um artigo constitucional. Veja o tamanho do Alexandre de Moraes, insensado pela omissão de muita gente no país. Mas isso mudou. Ao termos agora mais um pedido de impeachment, que o Davi Alcolumbre vai ter que se manifestar em algum momento, mais gente pressionando e uma reclamação contra ele na própria comissão de ética, você começa a ter mais pressão. Nós estamos no ano eleitoral. O Davi Alcolumbre está no primeiro termo do mandato de 8 anos que tem um senador. Mas todos os outros, ou pelo menos 2/3, vão ter que pedir voto novamente. E Brasília, na Brasília política que parece estar ressurgindo, tem um negócio chamado senso de sobrevivência. Esse senso de sobrevivência pode salvar o país, porque essa gente não vai poder ficar silente. Inclusive os aliados do Davi Alcolumbre. A maior parte vai ter que pedir voto. Diga, Augusto, eu confirmei aqui, o Alexandre de Moraes é realmente o campeão no número de pedidos de impeachment. São 46 no momento, a última atualização de fevereiro desse ano. Olha, nós temos 2 ministros do Supremo, pelo menos agora, já comprovadamente, que agiram fora da lei, tá? Fora da lei. Cometeram crimes. Eles estão, evidentemente, na defensiva. E não tem explicações que resolvam o problema deles. Então, é hora de os políticos perceberem que você, num momento desses, você não deixa espaço vago. É hora de avançar. É hora de avançar. É muito simples. Se a gente aplicar o teste da Paulista ao ministro André Mendonça, ao ministro Toffoli e ao Alexandre de Moraes, o que vocês acham que vai acontecer? Eles aparecem na Paulista andando pela calçada e o teste vai medir até onde eles vão caminhar sem que o povo se manifeste. Né? Da segurança a gente cuida. O que vocês acham que acontece? Quem vai ser aplaudido e quem vai ser alvo da hostilidade popular? Isso é a melhor pesquisa política que você pode. Quem é que pode sair na rua agora? O André Mendonça. Quem seria aplaudido ao entrar em qualquer restaurante? André Mendonça. Fazendo o quê? Cumprindo a lei. Ele tem o melhor programa que pode ter um juiz honesto. Basta cumprir a lei. Fazendo isso, ele já mudou a cara do Brasil. Tá? O medo acabou. O medo acabou. O Supremo está na defensiva. O Supremo não, esses ministros estão na defensiva e alegam sempre que está sob ataque a instituição. Mentira. Mentira. A gente está dando nomes aos bois. Todo mundo sabe quais são os ministros que agiram fora da lei e eles precisam ser enquadrados como qualquer cidadão brasileiro.
Estamos com mais de 75 mil telas acompanhando o Sem Filtro nesta segunda-feira. Eu quero ouvir a Ana também sobre essa iniciativa do novo, Ana, do governador Romeu Zema, de apresentar mais esse pedido de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes. Eu sei que muita gente pode estar nos acompanhando um pouco desesperançoso, né, do que está acontecendo, mas é importante seguir com a pressão, né, os parlamentares fazendo cada um a sua parte ali para pressionar para que algo seja feito nesse momento tão delicado do país. Paula, eu acho que, apesar da sequência, nós temos que dar sequência na pressão. E muita gente cai nisso que você disse. Mas já apresentamos, até políticos falavam isso, né? Mas já apresentamos, já falamos, já nos reunimos e nada acontece. O povo já foi às ruas. É a resiliência de quem desiste primeiro, e nós não podemos desistir. Nós aqui na imprensa, imprensa independente, não podemos parar de falar. Vejam quantas capas desde 2020, no nascimento da Revista Oeste, quantas capas até hoje, Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, e sempre mostrando a notícia, fomos desmonetizados um ano. Use a criatividade, lembram do use a criatividade para tentar derrubar a Revista Oeste? E nós continuamos, o povo também, nas ruas, eu estou cansado, mas nas ruas, a velha artimanha da continha, deu só um pouquinho para desestimular o povo a voltar para as ruas, não desestimulou, o povo disse, tudo bem, pouquinho hoje, amanhã vai ser mais, no outro dia vai ser mais. E os políticos precisam exatamente isso, continuem protocolando, pedido atrás de pedido, atrás de pedido. Agora, o presidente do Senado, o Davi Alcolumbre, alguém precisa dar um choque de realidade nele. Parem ali as pautas, alguma coisa usando a nossa Constituição precisa ser feito, porque ele já disse, não vou colocar processo de impeachment para votação nem com 81 assinaturas, ou seja, nem considerando a assinatura dele, a própria assinatura. Então não dá para parar. Se esse pedido de impeachment vai dar em alguma coisa, a gente não sabe, mas a insistência tem que continuar de todos os lados. O que a Ana disse é importantíssimo. Ana, esse pessoal ali que está no Congresso, eles pensam na província de onde eles vêm. Eles pensam em garantir o poder no estado que eles supostamente representam. O Alcolumbre, por exemplo, é o rei do Amapá. No momento, ele tem de garantir aí o seu poder ali monárquico. Comecem a mostrar nas pesquisas de opinião, comecem a mostrar como é que estão os candidatos que ele apoia. Já são feitas isso, a gente pode escrever sobre ou para os senadores e deputados. Eles têm que receber essa má notícia o quanto antes. Se eles tentarem continuarem a tentar fechando, de olhos fechados, esses olhos serão abertos dessa maneira. Não é preciso fazer uma manifestação por dia, não precisa, não, de rua, mas há vários modos de manifestar-se. Façam chegar a eles a sua insatisfação. O Oeste Sem Filtro contextualiza e discute os fatos com clareza, independência e liberdade editorial. Um espaço para quem quer entender o Brasil real. Na bancada, Augusto Nunes, Ana Paula Henkel, Alexandre Garcia, Adalberto Piotto, Paula Leal, Rodrigo Constantino e André Marcília. De segunda a sexta, a partir das 5h45 da tarde. O ano de 2026 tem tudo para mudar os rumos do Brasil.
O povo vai eleger 27 governadores, 54 senadores, 513 deputados. E escolherá o próximo presidente da República, que vai nomear 3 ministros do Supremo Tribunal Federal. E a chave para o país seguir o rumo que a sociedade livre deseja é a informação. A Oeste nasceu para romper o silêncio. Agora chegou a hora do próximo passo. Ampliar o espaço que já ocupa com a entrada no universo da TV a cabo. Vamos juntos mudar o futuro. O Brasil precisa de um canal de notícias que mostre os fatos. Oeste, independente. Essencial. o Brasil real está aqui. Toda terça-feira, às 20h30, Augusto Nunes conversa com atores, músicos, esportistas, políticos, médicos e outras personalidades que moldam a alma do Brasil. Um bate-papo leve e envolvente para quem gosta de ouvir boas histórias, boas ideias e conhecer com mais intimidade gente que tem o que dizer. Vamos falar de Brasília, porque o senador Alessandro Vieira informou hoje que conseguiu as assinaturas necessárias para protocolar uma comissão parlamentar de inquérito destinada a investigar as condutas dos ministros Dias Toffoli e Alexandre de Moraes no âmbito do caso do Banco Master. São necessárias 27 assinaturas para protocolar o texto. Até a tarde desta segunda-feira já foram contabilizadas 29 assinaturas. E agora nós então conversamos com o senador Alessandro Vieira para trazer mais detalhes. Muito boa noite, senador. Seja bem-vindo. Senador, eu começo lhe perguntando o seguinte: tem pelo menos 3 pedidos de CPIs para investigar o Banco Master no Senado, na Câmara dos Deputados, e tem também uma CPI mista, que inclui ali investigar vários envolvidos, né? Políticos, empresários, funcionários do Banco Central e também ministros do Supremo. Minha pergunta objetivamente, por que o senhor propôs uma CPI com esse objeto determinado, mais restrito, restringindo a investigação às condutas específicas de 2 ministros, Dias Toffoli e Alexandre de Moraes? Boa noite. Justamente porque nós temos as outras ferramentas já em andamento, ou aptas a entrar em andamento, e o escândalo do Banco Master é imenso. A gente tem que compreender o alcance disso, o alcance, se não iguala, talvez até supere o caso Odebrecht. Você tem infiltração desse grupo criminoso nos 3 níveis da federação, nós temos prefeituras, governos estaduais e governo federal, infiltração no legislativo e infiltração no judiciário. Então é um trabalho imenso fazer essa investigação e várias coisas estão acontecendo. Aqui no Senado já tem a CAI trabalhando com a comissão específica, a CPI do crime organizado, da qual sou relator, avança em alguns pontos, mas a Justiça, o STF, por diversas vezes, vem decidindo, protocolando decisões, proferindo decisões, restringindo a atuação das CPIs, alegando sempre desvio de finalidade, abuso de poder. Para remediar isso, o caminho, na minha visão técnica, correto é delimitar com muito cuidado o alvo, delimitar qual é o escopo da CPI. Essa CPI, que já tem 35 assinaturas, agora, na hora que estamos conversando, só precisa 27, já tem 35, ela é destinada a apurar as relações entre Dias Toffoli e Alexandre de Moraes e o grupo que controlava o Banco Master e suas coligadas, é um emaranhado de empresas e de fundos. Isso é muito importante para o Brasil, me parece prioritário, e a gente tem que entender a dinâmica dessas coisas. Eu assinei o pedido da Comissão Parlamentar Mista, assinei, qualquer um passou por aqui pela frente que a gente tenha conhecimento, acho que toda investigação é válida, é necessária, mas sem delimitar, o risco é muito grande de você não conseguir produzir nada. Perfeito, senador. Deixa eu incluir meus colegas de bancada também, Adalberto Piotto, inclusive agradecer a gentileza por viabilizar essa entrevista com o senhor. Diga, Piotto. Senador, boa noite ao senhor, muito obrigado por nos atender aqui em Oeste Sem Filtro. O senhor deixou muito claro, o escândalo é muito grande e se não reduzisse, correria-se o risco de talvez ter uma CPI que tivesse que apurar tanta coisa, o prazo finalizaria e não se chegaria exatamente
ao que se pode chamar dos dois maiores problemas hoje. E acho que o senhor deixou isso muito claro. A CPI da toga vai focar justamente nos ministros Toffoli e Alexandre de Moraes. Alguma chance dessa CPI não ser instalada no Senado, apesar dos números todos já coletados de senadores que aprovam essa CPI? Há uma possibilidade de Davi Alcolumbre não dar andamento a isso? Eu acredito que teremos a instalação da CPI. O caminho já é conhecido. A gente faz a negociação política agora para leitura e instalação. Se o presidente mostrar uma resistência excessiva, a gente vai à justiça para exigir a instalação. Todos os precedentes do Supremo Tribunal Federal são no sentido de, tendo fato determinado, o número de assinaturas é um direito da minoria. Então, não é uma questão que tenha dúvida técnica, jurídica, por mais que hoje em dia você tenha ministros dando decisões fora da caixinha, é difícil para eles negar esse direito constitucional da minoria de apurar fatos determinados. Eu acredito que ele vai ter instalação e acredito, inclusive, que não deve demorar. Deixa eu passar para a Ana Paula Henkel, que também tem pergunta para o senador Alessandro Vieira, que inclusive atualizou o número de assinaturas, são 35, então, assinaturas em relação a essa CPI para investigar as condutas do ministro Dias Toffoli e Alexandre de Moraes. Senador, boa noite, obrigada pela entrevista. Senador, a minha pergunta é em relação à autoridade de uma CPI dessa magnitude para estender qualquer pedido de investigação para fora do Brasil. A gente sabe que o ministro Dias Toffoli, tanto quanto o ministro Alexandre de Moraes, estão em processos aqui nos Estados Unidos, inclusive, e eu gostaria de saber se existe essa cooperação entre uma CPI e autoridades americanas, se for preciso estender o escopo desses questionamentos. Ana, é possível, sim, solicitar cooperação internacional. É uma investigação, embora seja no parlamento, é uma investigação como qualquer outra. Ela pode, sim, usar o artifício da cooperação internacional entre instituições e pedir compartilhamento de provas, dados e acessos. Eu, particularmente, eu sou delegado de polícia há 25 anos. Né? Uma investigação, ou você foca e comprova aquilo que você está buscando, ou você se arrisca a perder tempo e se perder no emaranhado de notícias, de informações. Se você tem figuras tão importantes, tão poderosas, e você tem indícios tão veementes de relação com o Banco Master, me parece que essa deve ser a prioridade da investigação. Identificar o contrato do Banco Master com o escritório de advocacia da família do ministro Alexandre. Contrato de valor total de 129 milhões de reais. Parcelas mensais isentas de qualquer imposto e desconto, na casa dos 3,6 milhões de reais. Esse contrato é verdadeiro? Existiu uma contraprestação de serviço, ou seja, efetivamente esse escritório trabalhou o valor é compatível com o trabalho prestado? Não é? O ministro Alexandre fez alguma coisa, ministro Alexandre, em favor do contratante? Essa é a investigação desse ponto. Com relação ao ministro Dias Toffoli, você tem notícias já parcialmente confirmadas de que o ministro Dias Toffoli é sócio oculto de uma empresa que recebe recurso oriundo do conglomerado do Banco Master, daquele emaranhado de fundos para lavar dinheiro que eles usam. Que natureza tem dessa relação? É uma transação lícita? Por que ele não reportou a existência desse vínculo quando assumiu a relatoria? Por que ele tomou uma série de decisões absolutamente atípicas como relator do caso Master, até ser retirado da relatoria pelos colegas, que é uma coisa inédita na história do Supremo? Não existe essa figura jurídica do devolver relatoria. Ou é impedido ou é suspeito. E ele não foi nem uma coisa nem outra. Ele foi retirado da relatoria e foi ressorteado, caiu na mão do ministro André Mendonça. Então, eu prefiro e espero conseguir ajudar a conduzir essa investigação com muito foco, com muita precisão, para dar um resultado efetivo e rápido. Mas os outros fatos que vão surgindo, chamados fatos conexos, eles vão sendo inseridos na CPI, investigados na própria CPI ou reportados para autoridades que possam dar andamento ao caso. Eu acho que é um formato, me parece, eficiente de trabalhar.
Senador, rapidamente, deixa eu só voltar à pergunta do Piotto. O senhor disse que acredita que essa CPI seja instalada e que, inclusive, não deve demorar. Mas a CPI, que foi, inclusive, solicitada no requerimento pelo seu colega, o senador Eduardo Girão, conta, inclusive, com 51 assinaturas para investigar o Banco Master e, até então, nada foi feito. Por que o senhor acha que essa CPI que o senhor está propondo seria criada, já que essa CPI do Girão repousa aí no Senado sem nenhuma iniciativa até o momento? Você tem, acho que, dezenas de pedidos de CPI que estão parados aguardando análise, não é uma coisa nova. E aí, para você romper a barreira, porque, em regra, as autoridades não gostam da instalação de CPI, ou você tem articulação política, ou você tem acionamento da justiça. Eu tenho conversado com o senador Girão, é um parceiro de luta aqui no Senado, eu assinei a CPI com ele, que esse vai ser um caminho. Se ele não conseguir a liberação pela negociação política, que vá à justiça buscar essa liberação. Isso já aconteceu em várias CPIs no passado. Eu não vejo como o Supremo negar esse pedido. E recebi hoje a notícia de que o grupo que puxou a CPMI do Master também vai fazer esse recurso à justiça, me parece que amanhã ou nessa semana. Uma CPMI tem um obstáculo a mais, porque a instalação exige a realização de reunião do Congresso. E a reunião do Congresso só é marcada quando o presidente do Congresso decide. Então, também por isso, o esforço pela CPI no Senado, como poderia ser uma CPI na Câmara dos Deputados, porque daí você tem sessão cotidiana e uma eventual obrigatoriedade via justiça tem que ser cumprida imediatamente pelo presidente da Casa. Senador, se vocês dois resolverem judicializar o senhor com essa CPI e o senador Eduardo Girão, o senhor vê algum problema dessas CPIs caminharem conjuntamente? Não vejo problema nenhum. Eu acho que investigações desse tamanho exigem que você tenha foco. É muito oportuno você ter, por exemplo, a CAI hoje, a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, está muito focada em entender as falhas de regulação e identificar mecanismos para corrigir essas falhas. Na CPI do crime organizado, a gente está apurando a questão da lavagem de dinheiro, o uso dessa estrutura de criptomoedas, fintechs, fundos de investimento, escritório de advocacia para lavar dinheiro do crime organizado, que já está mais do que noticiado que o Master fez, em mais de uma oportunidade, através da conexão com o Fundo REAG. E agora a gente apresenta essa nova CPI focada especificamente nessa relação com os ministros. E ela é importante por quê? Porque você teve atuações inusitadas, como a do ministro Gilmar Mendes, apontando o desvio de foco. E a gente tem que entender, quando você está lutando com adversários desta magnitude, desse tamanho de poder que tem, você tem que ser muito preciso no que você faz. Porque qualquer brecha vai resultar em anulações, em impedimentos, em paralisações. Mais decepção para a sociedade brasileira. Eu estou nessa luta desde 19. Eu pedi a CPI da TOG em fevereiro de 19. Pedi o impeachment do ministro Alexandre, do ministro Toffoli, por conta da instalação do inquérito das fake news em abril de 19. De lá para cá, os fatos provaram que eu estava certo. E quem ficou contra a instalação desses procedimentos, que é o caso, por exemplo, do senador Flávio Bolsonaro, já deve ter entendido que estava errado. Todo mundo tem jeito de errar na vida, não tem, ninguém é certo, ninguém é dono da verdade, professor de Deus. Mas as pessoas têm que ter consciência e memória. Eu estou nessa briga desde 19, vou continuar nessa briga, porque eu entendo que ela é fundamental para o Brasil como república. Ou você tem uma justiça na qual a gente pode confiar, ou não é democracia. E a gente tem a oportunidade agora de dar um passo que em 200 anos o Senado nunca deu. Investigar a conduta de ministros e, caso a gente constate irregularidades, imoralidades, ilegalidades, aplicar mais adiante a sanção cabível, que é o impedimento. Senador, Augusto Nunes também tem uma pergunta para o senhor. Boa noite, senador. Obrigado pela entrevista e parabéns pela persistência. Muita gente me pergunta se a instauração da CPI permitiria a convocação dos ministros Toffoli e Alexandre de Moraes. Me parece, Augusto, que vai se aplicar aí a jurisprudência no tocante a investigados. Os investigados, eles têm direito a ficar calados, eles têm direito, inclusive, a faltar com a verdade. Eles não assumem o compromisso de dizer a verdade. E aí o Supremo, enfim, vem reiterando decisões no sentido de não obrigar o comparecimento. Seguramente serão convocados. Não devem comparecer, acho muito improvável que compareçam, mas é um prejuízo para a defesa.
Porque o depoimento do investigado é uma oportunidade da defesa, não da investigação. A investigação é feita com base em documentos, depoimentos de testemunhas, conexão de dados, para que a gente tenha a compreensão dos fatos. E aí o investigado se defende como e se quiser. Se não quiserem, para a investigação não faz falta. André Marcília. Senador, boa noite. Obrigado pela entrevista. Bom, o senhor mencionou fatos conexos, né? Enfim, no segmento, no percurso da CPI. Também tem uma experiência já na CPI do crime organizado com esses fatos. A minha pergunta é a seguinte: o senhor acredita que, começando com Toffoli e Moraes, possa encontrar uma relação eventual entre os ministros, esses dois ministros, ou até mesmo que haja mais ministros do STF envolvidos nessa história toda? Claro que o senhor, nesse momento, ainda não tem essa resposta, mas pela sua experiência, pergunto, o senhor cogita que nós possamos chegar a mais ministros do STF? No momento, não existe nenhuma informação nesse sentido, né? É claro, a gente não pode descartar nada, mas até o momento as informações apontam para o envolvimento, já confessado pelos dois parcialmente, do Alexandre de Moraes e do Dias Toffoli, com as pessoas que controlavam o Grupo Master, chamado Banco Master. Um através do escritório da família, de advocacia, exercido pelos familiares, e o outro através de um fundo de investimento, também de familiares, do qual depois se descobriu que ele era sócio oculto. Esses são fatos concretos, gravíssimos. Eles têm que ser apurados, porque nenhum dos dois, em nenhum momento, cogitou se declarar impedido, cogitou reconhecer que tinha essas ligações, cogitou explicar para a sociedade brasileira e para os seus colegas ministros como é que você se meteu com essa turma que notoriamente vinha sendo investigada na CVM, pelo Banco Central, depois pela polícia, pela justiça, e você continua trocando mensagens, você continua recebendo proventos. É uma coisa de uma gravidade inédita, me parece, pelo menos com essa publicidade, né, com essa visibilidade tão grande. Esse tem que ser o foco. O que for surgindo adiante, a gente trata no momento oportuno. Senador, rapidamente que eu preciso liberá-lo. Eu vi hoje mais cedo uma entrevista de um deputado dizendo que a sua CPI talvez tivesse mais chance de prosperar justamente por esse escopo mais determinado da conduta ali dos dois ministros, Dias Toffoli e Alexandre de Moraes. E que as outras CPIs ali que são mais abrangentes, que pretendem investigar o Banco Master, poderiam atingir muitos políticos e altas autoridades, e alguns parlamentares não estariam dispostos a isso, principalmente em relação a fundos de previdência. A gente fala, por exemplo, da Previdência do Amapá, né? Foram 400 milhões de reais do Banco Master. A gente sabe que o presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, é justamente do Amapá. Faz sentido essa leitura, senador? Faz sentido, acho que mais pela especificidade do alvo, né? Para que você tenha um trabalho rápido e eficiente. Como eu disse, o caso do Banco Master é imenso. Ele envolve todos os níveis da federação. Mas, no tocante a políticos, o que eu tenho de informação consistente é de que está avançando com muita rapidez o trabalho da Polícia Federal. As apreensões de documentos são muito robustas. Se noticia abertamente listas de pagamento para parlamentares. Isso tem que ser objeto de investigação. Por isso, assinei a CPI proposta pelo senador Girão. Assinei a CPMI, proposta, acho que por Carlos Jordi, não tenho certeza, um deputado federal, e tantas outras quanto venham a aparecer, porque são fatos graves que não podem ser empurrados para debaixo do tapete. Mas ou a gente tem foco e chega a algum resultado, ou a gente fica gravando vídeo para a internet e não chega em lugar nenhum. A minha escolha sempre vai ser por dar um resultado concreto. Eu não vim aqui para Brasília para ficar fazendo vídeo, eu vim aqui para trabalhar. Piotr, rapidamente para a gente fechar. Senador, muito rapidamente. O senhor chegou a conversar nessa articulação política com o próprio senador Davi Alcolumbre para ver se ele acelera a instalação dessa CPI? Houve pelo menos uma conversa inicial? Me lembro que quando havia outros pedidos de impeachment do ministro Alexandre de Moraes, ele falou nem com 81 assinaturas. Daí a minha pergunta, houve uma conversa diretamente com o comando do Senado? Eu avisei o senador Davi em mais de uma oportunidade que o pedido seria apresentado e que teria as assinaturas necessárias. Há quem duvide sempre, né? Quando você começa uma jornada dessa, tem muita gente que duvida. Eu avisei que a gente ia conseguir as assinaturas, que ia apresentar uma proposta, um requerimento, que, sob o ponto de vista jurídico, não vai ser confrontado, ele está redondo.
E a instalação me parece compulsória. O que a gente vai fazer agora é um trabalho de construção política para que se instale de imediato por decisão do Senado. Mas se não acontecer, a gente vai à Justiça. E vai ser um constrangimento imenso, mais uma vez, a Justiça determinar que você faça o seu trabalho. Acho que esse aprendizado dos últimos 7 anos leva a essa construção. É diferente do pedido de impeachment. O pedido de impeachment depende exclusivamente do despacho do presidente. Se o presidente não despachar, ou se ele despachar pelo arquivamento, você não tem nem grau de recurso. Ele vem tentando mudar isso tem tempo. Aqui no Senado não conseguimos até agora. Já a CPI não. A CPI é um direito da minoria, um direito constitucional da minoria. Então, não tem como o presidente simplesmente dizer não vou instalar. Agora, é um trabalho de construção política e jurídica quem está levando aqui a cabo. Senador Alessandro Vieira conversando conosco. Muito obrigada, senador, pelos esclarecimentos. Bom trabalho, até uma próxima. Até a próxima. Não é à toa que você e grande parte dos brasileiros estão perdendo o sono todos os dias. Basta olhar as notícias. Todos os dias vemos escândalos políticos, roubalheira e uma verdadeira inversão de valores. Quem produz e trabalha duro fica indignado. A inflação reduz o nosso poder de compra. Ficamos acordados, preocupados como vamos manter nossa casa e proteger nossa família. Tudo isso está esgotando a nossa mente. E os danos vão muito além do cansaço. Dormir mal causa falhas de memória, mau humor, enfraquece sua imunidade e acelera o envelhecimento. Muitas vezes você até consegue fechar os olhos, mas acorda exausto. O seu dia simplesmente não rende. Mas hoje nós vamos resolver isso. Apresento a você o Sereno, uma fórmula 100% natural à base de melatonina, melissa, passiflora e valeriana. O Sereno foi feito para desligar sua mente das preocupações e te levar direto para o verdadeiro sono profundo. É nessa hora que o seu corpo relaxa de verdade, regenera as células e renova as suas defesas de forma natural, sem precisar de remédios tarja preta. Nós garantimos a eficiência do Sereno. Tenha o seu sono de volta. A diferença é imediata e você vai sentir os resultados já nas primeiras cápsulas. Nós garantimos o resultado. A sua satisfação é totalmente garantida. E preste muita atenção neste presente. Ligue agora para 0800 025 2023. Vou repetir. 0800 025 2023. As 100 primeiras ligações vão garantir 50% de desconto no Sereno. E não para por aí. Você ainda leva de brinde um pote do nosso complexo 5 magnésios essenciais, o complemento perfeito para sua vitalidade e recuperação muscular durante a noite. A satisfação é totalmente garantida. Volte a dormir com tranquilidade. Ligue já. 0800 025 2023. O governo da Argentina reconheceu como refugiado o caminhoneiro Joel Correia, manifestante dos atos do 8 de janeiro. A decisão foi tomada pela Comissão Nacional para os Refugiados do país, que concluiu que Joel atende aos critérios da legislação argentina e da Convenção de Genebra de 1951. Segundo o relatório, não foram identificadas provas diretas de que o caminhoneiro tenha participado de atos de vandalismo durante as manifestações. O documento também apresenta críticas ao processo conduzido pelo Supremo Tribunal Federal. A comissão argentina confirmou que Joel Correia demonstrou temor fundado de perseguição caso retorne ao Brasil. Segundo o parecer, a condenação estaria relacionada à opinião política atribuída à presença dele no protesto. Com o reconhecimento do refúgio, Correia passa a ter direito de residência legal na Argentina e, em princípio, não pode ser extraditado ao Brasil. A medida, no entanto, pode ser revogada caso surjam provas de participação em crimes ou fraude no pedido de refúgio.
Ana Paula Henkel, muito boa noite. Seja bem-vinda. Abrimos o Oeste Sem Filtro de hoje com essa notícia. Pela primeira vez, então, a Argentina concedendo asilo político definitivo para esse brasileiro envolvido nos atos do 8 de janeiro. Joel Correia, que é caminhoneiro, foi condenado a 14 anos de prisão pelo Supremo, pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal, Ana, e agora pode andar livremente pelas ruas da Argentina. Boa noite. Paula, livremente, mas sempre com aquele temor, né, de que alguém pode estar vigiando ele, a família, porque a gente sabe que as coisas estão muito estranhas no Brasil. Boa noite, Paula Piotto. Boa noite, professor Marcília, querido mestre Augusto e nossa audiência. Paula, esse pode ser o primeiro de muitos casos, né? Não apenas na Argentina, mas também aqui nos Estados Unidos. Alguns casos de exílio político estão sendo analisados com bastante cautela, no sentido de entender o que de fato aconteceu no 8 de janeiro, o que teve uma narrativa muito parecida com a do 6 de janeiro aqui no Capitólio, nos Estados Unidos. Então, essa administração do Donald Trump sabe exatamente que existe uma narrativa oficial do sistema, né? E o sistema no Brasil é o braço podre do judiciário, ministros do governo Lula, até membros da Polícia Federal, a própria PGR. Os americanos estão acostumados com isso, e isso pode ter um peso também nesse contexto todo, porque são vários refugiados da perseguição no Brasil pelo mundo. Nós temos jornalistas na Polônia, nós temos o caminhoneiro na Argentina, nós temos aqui nos Estados Unidos uma juíza, a doutora Ludmila Lins Grillo, está aqui exatamente conversando com o governo americano sobre o contexto de exílio político, perseguição a uma juíza que não foi fiel ao sistema. Portanto, Paula, é uma boa notícia, até porque o governo da Argentina, sob a administração de Javier Milei, tem laços muito próximos com o governo do Donald Trump, e isso pode ser uma bela porta de entrada para que outros exilados do 8 de janeiro e da perseguição política no Brasil, para que isso seja trazido à atenção do governo norte-americano, que a gente sabe que Donald Trump ele não fica calado em relação a essas injustiças. E essa familiaridade, essa aproximação do atual governo argentino com o americano pode ajudar brasileiros em todo o mundo. André Marcília, boa noite, seja bem-vindo. Marcília, cerca de 300 brasileiros envolvidos no 8 de janeiro aguardam também essa solicitação de refúgio pelo governo argentino. Agora o caso do Joel Correia, do caminhoneiro que foi condenado a 13 anos pelo Supremo Tribunal Federal, abre um precedente importante para esses outros brasileiros que estão aguardando essa decisão. Marcília, boa noite. Com certeza absoluta. Boa noite, Paula. Boa noite, Piotto, mestre Augusto, Ana, boa noite a toda a audiência. Olha, primeiro, até para a audiência esclarecer-se, né, com isso, a gente fala muito asilo, exílio, então o que troço é esse, né? Exílio é todo mundo está fora, né? Todo mundo está fora, mas sem um reconhecimento jurídico da sua condição de protegido. O asilado é aquele que é protegido por um estado específico, e o refugiado é aquele que é entendido como uma condição de... O refúgio é um status internacional que atravessa estados, ou seja, há um reconhecimento para além de um estado específico de que aquela condição dessa pessoa é de preso político. É muito importante, portanto, esse reconhecimento vindo da Argentina e para nós um baita de um constrangimento, não é? Sim. Porque nós temos aqui a Argentina reconhecendo que nós temos presos políticos, nós temos a Venezuela pós-Maduro, inclusive esse ano, abrindo o ano do Congresso, reconhecendo a existência dos seus presos políticos, e aqui no Brasil, segundo a democracia moralina, segundo a democracia tofalina, segundo a democracia do STF Futebol Clube, do Dino, não existe preso político e a democracia está plena, pujante, inabalada, e está tudo certo com essas pessoas que foram injustiçadas durante esses 7 anos, esses réus do dia 8 que ainda hoje sofrem nas cadeias ou espalhados
por países como a Argentina. Então, é muito importante, abre um precedente, não apenas um precedente internacional para que outros obtenham a mesma condição, mas abre também um precedente de pressão internacional sobre o Brasil, da condição absolutamente miserável com que a justiça, entre aspíssimas aqui, tem tratado esses réus todos. Adalberto Piotto, boa noite. Só para a gente trazer o histórico do Joel Correia, ele foi condenado a 13 anos de prisão pelo Supremo Tribunal Federal, buscou exílio na Argentina e chegou a ser preso por lá. Ficou 1 ano e 3 meses preso, recebeu liberdade provisória, estava usando tornozeleira eletrônica e agora com essa notícia de que recebeu, então, o status de refugiado, essa tornozeleira eletrônica deve ser retirada e ele agora passa a ser um homem livre no país vizinho. Boa noite. Boa noite, Paula. Boa noite, Marcília, mestre Augusto, Ana, todos que nos acompanham. Primeiramente, chama atenção a demora da Argentina em julgar casos que são notórios no Brasil e, convenhamos, não está nem tão distante assim. De qualquer forma, a análise desse primeiro caso, primeiro que expõe o Brasil a uma vergonha internacional, como a Marcília já mencionou. E levando-se em conta que a Argentina é signatária, obviamente reconhece o acordo lá de Genebra, a Convenção de Genebra de 1951, que trata justamente dessa questão de refugiados e de exilados, não tem a menor chance, do ponto de vista, pelo menos técnico, desse brasileiro ser deportado ao Brasil. Por quê? Porque as únicas exceções que isso poderia ser revogado é se fosse, por exemplo, colocado nele e provado que ele cometeu um crime contra a humanidade, não foi o que aconteceu no Rio de Janeiro, ou um crime de guerra, bom, menos ainda que nem existe guerra no Brasil. Nas outras situações, todas são, obviamente, de perseguição política ou por questões étnicas ou culturais, enfim, que é o caso dele, de opinião política. Mesmo a quebradeira que lamentavelmente ocorreu em Brasília naquele 8 de janeiro, isso não é razão, porque isso decorre, obviamente, de um protesto político que perdeu o controle, mas ainda é uma essência de um protesto ideológico, político contra o governo, e isso não é razão para você prender ninguém, segundo a Convenção da ONU. Então, nós temos aqui a chance zero dele ser deportado para o Brasil, porque as únicas duas exceções não cabem nele. Agora, a vergonha para o Brasil é imensa. Nós estamos falando agora de um país que tem um presidente que fica viajando o mundo inteiro e só vai visitar a ditadura, ou vai visitar alguns amigos, não consegue explicar o que acontece no Brasil. Já há questionamentos até dos militares desta crise hoje no Supremo Tribunal Federal e que agora está reconhecido por um país vizinho que tem sim presos políticos no país. Ou seja, e que esse conseguiu fugir para, obviamente, não ficar na carceragem do Supremo Tribunal Federal comandada pelo ministro Alexandre de Moraes. Augusto Nunes, boa noite. Boa noite, Paula. Boa noite, Piotto, Marcília. Boa noite, Ana, querida. Boa noite a você que nos acompanha. 2 registros só. Ao decretar a anistia de 79, o presidente Figueiredo justificou-a com uma frase: lugar de brasileira no Brasil. Era hora de fazer isso, é hora de fazer isso aqui também. Mas o PT prefere desfraudar a bandeira do sem anistia. Sim. Já deveria estar anistiado esse refugiado político. Mas, quando Lula publicou alguma coisa, deu alguma declaração para o jornal El País, o ex-presidente da Costa Rica, Oscar Arias, que já ganhou o Prêmio Nobel da Paz, ele escreveu um artigo no jornal dizendo o seguinte: se é democracia, não tem preso político nem exilado político. Se tem exilado político e preso político, não é democracia. Tá aí. Basta um caso como esse para caracterizar o regime que temos no Brasil como não democrático. Ou como ditadura. No caso, a ditadura do judiciário a caminho da extinção. Vou trazer aqui um outro caso envolvendo o 8 de janeiro. O ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, revogou a prisão domiciliar concedida a uma idosa condenada pelos atos em Brasília.
Sônia Terezinha Poça, de 68 anos, havia recebido benefício por decisão da Vara de Execuções Penais de Curitiba, com base em laudos médicos que apontavam necessidade de tratamento de saúde. A aposentada cumpre pena de 14 anos de prisão. Moraes entendeu que a concessão da prisão domiciliar ocorreu sem autorização do Supremo e determinou o retorno da condenada ao sistema prisional. O ministro também mandou encaminhar o caso ao Conselho Nacional de Justiça para investigar a conduta do juiz que autorizou o benefício. Segundo Moraes, a decisão da Justiça Local representou uma usurpação de competência, já que a execução das penas relacionadas aos atos do 8 de janeiro estaria sob responsabilidade do Supremo. A defesa da aposentada contesta essa interpretação e afirma que a execução penal deveria ser conduzida pela Justiça Local Marcília. Estamos em março de 2026 ainda tendo de noticiar esse tipo de caso, né? Essa dona Sônia, 68 anos, condenada a 14 anos de prisão. O ministro Moraes, além de revogar a domiciliar, ainda mandou o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, investigar o juiz que determinou, que autorizou esse benefício. Ô Paula, veja, a gente, muitas vezes, ao falar dessas decisões cruéis, né? Aliás, o Piotr estava falando crimes aqui contra a humanidade, né? Sim. Jamais que qualquer tipo de crítica, ou ainda que ataque ao Moraes, pode ser chamado de crime contra a humanidade, porque não há humanidade no Moraes. Então, nunca pode ser um crime contra a humanidade, qualquer coisa que se faça contra ele. Lá não existe humanidade. Mas essas crueldades do Moraes, a gente sempre deu um viés político. Bom, ele está aqui estrategicamente buscando fortalecer aqui e ali. Mas veja, nesse momento, qual é a estratégia política do Moraes? Nesse momento, o Moraes, a única estratégia política que eu acho razoável para ele é se esconder debaixo da cama e ficar quieto. E fingir que não existe para ver se a humanidade esquece dele. Não tem estratégia política possível, nesse momento, em colocar uma senhora de 70 anos na cadeia, revogar a prisão domiciliar, investigar o juiz que concedeu benefício a ela. Isso é só crueldade. Isso é algo que só pode passar dentro de uma pessoa com tanto poder como o Moraes, né? O Moraes tem poder, um ministro do STF tem um poder tão grande que a pessoa devia ficar feliz com o seu próprio poder e se contentar com isso, mas não. E por que não? Porque é uma mente doentia. Nós estamos aqui tratando do ministro Moraes, precisamos nos lembrar, é uma pessoa com problemas psicológicos, sem dúvida, psiquiátricos graves, isso sem entrar na conta, porque nada explica. Juridicamente, está claro que é um absurdo, é intuitivo. Tem questões, se você quer ser um bom juiz, uma dica para você ser um bom juiz e um bom advogado também, é ter sensibilidade. Não precisa saber todas as leis. Tem coisas que são intuitivas. Sim, vamos colocar ou não uma senhora de 70 anos na cadeia? Isso é intuitivo. Não tem lei que justifique algo assim. Basta você ser humano. Mesma coisa. Por isso que ele é juiz, né? A juíza sobre situações. Exatamente. Você está lidando com o outro, com o ser humano. Então, se você é um juiz, se você é um promotor, um advogado, basta ter essa possibilidade de ter a sensibilidade e depois você vai ver a lei. Primeiro você sente, depois você vai ver a lei. É o mínimo. Mas o Moraes não consegue fazer isso porque por trás de tudo que ele faz sempre há uma falta de humanidade, uma crueldade, um sadismo imenso. Deixa eu só pedir para a nossa produção para exibir mais uma vez a foto da dona Sônia. Ela estava em prisão domiciliar há 4 meses, Augusto, usando tornozeleira eletrônica, estava na casa do filho, em Guarapuava, no Paraná. E aí ela foi até o departamento penitenciário de Guarapuava, inclusive para apresentar a resenha de um livro para fazer a remissão da pena, para a redução da pena, quando ela descobriu, então, que deveria retornar ao regime fechado por ordem do ministro Alexandre de Moraes. Foi assim que ela descobriu que deveria voltar para o sistema fechado. Essa mulher é que representa um perigo para a democracia brasileira. Eu peço à produção só que exiba qualquer foto do Moraes, enquanto eu faço comentário, e para comparar com isso aí, porque o rosto fala. Sim. O rosto fala e diz quem é culpado. Ele está vivendo
O Moraes é uma realidade paralela e num país de ficção já. Ele acha que está em 2023 ou está está na campanha eleitoral de 2022. Sim. Ele deveria saber, deveria ter entendido já que ele hoje é réu. É réu. Ele é acusado de crimes que ele precisa justificar. Não adianta querer desviar a atenção com gestos desse tipo. Sim. É você, na hora de recuar, o sujeito corre para frente. Ele não percebe que está no caminho do penhasco, né, e que vai terminar. Né, ele vai ser julgado porque praticou a advocacia administrativa, usou o seu cargo para beneficiar um bandido. Ele tinha que estar conversando agora sobre o caso comentaremos daqui a pouco, o caso do Master, né? Que devia estar falando do Morcaro. Né? Não, está prendendo pessoas para posar de defensor da democracia. Democracia que prende inocentes já não existe. Não existe também a democracia em que um juiz prende inocentes há 4 anos. Está fazendo isso ou mais. Ele acha que continua sendo visto, mesmo pelos fanáticos do PT, da esquerda, como salvador da democracia. A farsa acabou. Só o ator da farsa, o principal, não percebeu. E essa edição especial de Oeste Sem Filtro fica por aqui. Lembre-se de fazer a sua inscrição no canal da Revista Oeste, de ativar as notificações e deixar o seu like. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima.